Irmãs, queridos irmãos, caros amigos, caras amigas. Estou muito feliz de poder gravar este vídeo para vocês novamente, que é compartilhando as mensagens, que estou no momento, compartilhando a mensagem do Evangelho e de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 91 e 92. Quando eu entro no meu celular, só uma observaçãozinha, tem aparecido uma propaganda. Eu já entrei nos meus vídeos porque eu não monetizo o vídeo. E se está acontecendo isso com vocês, entrar propaganda, me avisa. Mas tem um vídeo que eu entro lá e aparece uma propaganda paga. Mas eu não estou monetizando os vídeos, não sei o que está acontecendo. Eu já olhei lá e não tá acontecendo. Não tenho monetizado nada, eu não faço isso, tá bom? Mas se aconteceu aí com você, de quando você entrar em algum vídeo meu e surgir propagandas, me avisa, porque eu não estou fazendo isso. Bem, vamos continuar então. Eu estou bem feliz, eu estou num estúdio novo. Nós mudamos nossa residência aqui em Itatiba mesmo. Então agora eu tenho um pequeno escritório onde que eu fiz aqui essa sala de vídeo. Eu estou bem feliz com esse cantinho bem reservado, onde eu possa gravar os vídeos, e essas mensagens tão especiais que enchem minha vida de espírito, e oro ao Senhor para que possa encher a sua vida com a luz de Cristo e com a influência do Espírito Santo. Presto meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo vive, e é tão bom podermos ouvir e compartilhar o Evangelho de nosso Salvador. Vamos começar? Nós vamos começar aqui pelo 92 e depois vamos para o 91, tá bom? No 92 é uma revelação que foi dada através de Joseph Smith para Frederick G. Williams. Frederick G. Williams, ele foi chamado em 5 de janeiro de 1833 para substituir Jesse Galzin como conselheiro na presidência do sumo sacerdócio. Em 15 de março de 1832, o senhor ordenou que o irmão William também se tornasse membro da Firma Unida. Isso significa que ele se juntaria aos 9 membros anteriormente chamados da Firma Unida para administrar as operações literárias e mercantis da igreja. Depois que Frederick G. Williams foi chamado para ser esse novo membro da primeira presidência, o senhor deu esta instrução que está aqui em Doutrina e Convênios 93, instruindo a juntar-se ao grupo de homens encarregados dos assuntos financeiros e temporais da igreja. Mais sobre esse assunto está em Doutrina e Convênios 79, de 1 a 8, 82, 11 e 12 e 15 a 24. E este grupo foi chamado de Firma Unida ou Ordem Unida. Lembrando que para fazer parte tinha que cumprir a lei da consagração. Ele tinha que doar tudo que tinha ao bispo, e então ele recebia uma parte para continuar vivendo com sua família. E tudo que os empreendimentos rendessem de lucros, uma parte eles tiravam para viver, e o excedente ia para comprar terrenos, impressões e ajudar os necessitados, tá bom? Vamos só ler rapidamente, são 2 versículos, diz assim, 92, 1. Em verdade, assim diz o Senhor, dou à Ordem Unida, organizada conforme o mandamento previamente dado, uma revelação e mandamento, com referência a meu servo Frederick G. Williams, de que o recebais na ordem, o que digo a um, digo a todos. E também te digo, meu servo Frederick G. Williams, serás um membro ativo nessa ordem, e se fores fiel na obediência a todos os mandamentos anteriores, serás abençoado para sempre. Amém. Então essa era a revelação, como eu já tinha explicado, que Frederick G. Williams deveria entrar para a Ordem Unida ou Firma Unida. Interessante que aqui o Senhor revela que ele deveria ser um membro ativo. E eu gostaria de perguntar para você assim, o que é um membro ativo na igreja?
penso que o membro ativo é aquele que vai todos os domingos na igreja, tem uma recomendação para o templo e frequenta o templo, estuda as escrituras, serve nos chamados. Eu penso que isso é ser ativo na igreja, não é assim? Agora eu queria fazer uma pergunta diferente. O que é ser ativo no Evangelho? Qual a diferença entre ser ativo na igreja e no Evangelho? Nós estamos vivendo realmente o Evangelho porque amamos a nosso Pai Celestial? Algo para pensar, tá bom? Muito bem. Agora, vamos para a Doutrina e Convênios 91. Aqui, eu morava numa chácara, num condomínio antes, né? Agora eu estou morando aqui nesta casa, e nova residência, e passa caminhão, tem cachorro latindo, espero que não esteja saindo no vídeo, tá bom? Vamos lá. Doutrina e Convênios 91. Essa revelação foi dada por intermédio do profeta José Smith no estado de Ohio, em 9 de março de 33. E aqui o Senhor, ele revela a Joseph que não era necessário que ele traduzisse os livros apócrifos. Deixa eu ler aqui um cenário histórico, né? Os apócrifos do Antigo Testamento são uma coleção de textos antigos que não foram incluídos na Bíblia hebraica, mas foram incluídos na tradução grega do Antigo Testamento chamado Septuaginta. Septuaginta. Muito bem. Esses textos antigos posteriormente se tornaram parte da Bíblia cristã, até que Martim Lutero os colocou em uma seção separada intitulada Apócrifos. Com o tempo, muitas edições da Bíblia removeram essa seção, enquanto outras a preservaram. O profeta José Smith traduziu a Bíblia usando uma edição King James, que continha uma seção intitulada Apócrifos, localizada entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois de completar a tradução do Novo Testamento e ao continuar a trabalhar nos livros do Velho Testamento, o profeta se perguntou se deveria traduzir os apócrifos ao receber a revelação registrada em Doutrina e Convênios 91. Ensinando sobre estes livros apócrifos, o elder Bruce R. McConkie ensinou: para obter qualquer valor real do estudo dos escritos apócrifos, o aluno deve primeiro ter uma base ampla de conhecimento do Evangelho, uma compreensão abrangente das obras padrão da Igreja, além da orientação do Espírito Santo. Aqui no nosso guia de estudo, aqui no final, né, que tem esses verbetes aqui tem assim, apócrifos, livros. Diz assim: livros sagrados do povo judeu não incluídos na Bíblia hebraica, mas conservados nas Bíblias de algumas igrejas cristãs. Esses livros geralmente são valiosos no sentido de ligar o Velho e o Novo Testamento, sendo considerados pela igreja como leitura proveitosa. Não são obras padrão. Muito bem. Vamos ler aqui Doutrina e Convênios 91. Diz assim, versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos de homens. Em verdade vos digo que não é necessário que se traduzam os apócrifos. Portanto, aquele que os ler, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. E aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. E aquele que não receber pelo Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que sejam traduzidos. Amém. Então, essa revelação o Senhor deu, orientando como deveríamos tratar os livros apócrifos. Lembrando que as obras padrão são o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro de Mórmon
doutrina e convênios e pérola de grande valor. Muito bem. No versículo 5 do capítulo 91, da seção 91, diz assim: e aquele que for iluminado pelo Espírito. E eu gostaria de conversar um pouquinho, falar algumas citações sobre ser iluminado pelo Espírito, ser edificado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Então, tenho aqui algumas citações que nos ensinam sobre esta comunicação através do Espírito. Abre aspas. Essa citação é do presidente Boyd K. Packer, diz assim: a comunicação espiritual raramente acontece de modo audível. Na maioria das vezes, dá-se pelos sentimentos. Fechar aspas. Fim da citação. Então, a maior parte, né, das revelações que recebemos através do Espírito Santo é um sentimento, é uma impressão. Doutrina e Convênios, na seção 8, né, ele fala assim que o Senhor falaria à nossa mente e ao nosso coração. Uma revelação no coração, ela é um sentimento, é uma ideia, uma impressão, você não consegue definir bem claro, né, os detalhes. Uma revelação na mente é quando você pode escrever o que está a revelação, né? Por exemplo, um exemplo assim, visitar fulano de tal, uma coisa assim bem clara, né? Então você tem essa impressão. Uma citação do presidente Brigham Young: pode-se distinguir o Espírito do Senhor de todos os outros espíritos. Ele sussurra paz e alegria à alma. Fim da citação. Então, quando você sente a impressão do Espírito Santo, você sente paz e alegria. Boa forma de diferenciar o Espírito Santo de impressões do diabo, né, do Satanás. Se você está em conflito, está brigando com todo mundo na sua mente, isso não é de Deus. Elimina, ordena que pare. Mas se for uma revelação do Espírito Santo, você vai sentir paz e alegria. Então, nos pensamentos que vêm no seu dia a dia, você está sentindo paz e alegria? Ou tem sentido confusão, vontade de xingar as pessoas, brigar, de explicar, de retrucar, de desejo de conflitos, assim? Se são esses os sentimentos, então, se você fica brigando com você mesmo, elimine isso da tua vida, porque não é de Deus. A revelação do Espírito Santo traz paz e alegria. Agora aqui uma citação do Elder Dallin H. Oaks, né, que é hoje presidente Oaks. Diz assim, abre aspas: alguns procuram exclusivamente as grandes manifestações registradas nas Escrituras e deixam de reconhecer a voz mansa e delicada que lhes é concedida. É como se decidíssemos que só iríamos aprender com um professor que grita e nos recusássemos a ouvir até mesmo os ensinamentos mais sábios que fossem ministrados com um sussurro. Precisamos saber que o Senhor raramente fala em voz alta. Suas mensagens quase sempre nos chegam por meio de sussurros. Fim da citação. Que coisa extraordinária, né? Então, para você ouvir um sussurro, você tem que estar em paz consigo mesmo. Não deve estar super agitado. Eu reconheço que em algumas ocasiões você está muito agitado e você recebe uma revelação. Às vezes acontece assim, mas na maior parte das vezes você deve procurar ter paz, deve procurar ter a vida em harmonia com o Evangelho e tudo mais. Por que eu falei que algumas vezes, né, no meio de uma agitação, você ainda recebe a influência do Espírito Santo? E o Senhor fala a tua mente, teu coração. Eu lembro que uma certa vez estávamos na capela, todos jogando futebol, e de salão, né, aquela agitação, e corre para cá, corre para lá, chuta a bola.
E um irmão já de uma certa idade, tinha uns 50 e poucos anos na época, ele pisou, literalmente pisou na bola e a bola foi para frente, ele caiu de costas e bateu a cabeça no chão. Parecia um coco batendo assim, quando racha, né? Pega o coco seco e bate e faz cloque, né? Quando bate no chão. E eu estava próximo, assim, uns 2, 3 passos dele quando isso aconteceu. E quando ele caiu, imediatamente o meu sentimento foi dar uma bênção nele. Então eu pulei e caí de joelhos do lado dele com as mãos e ordenei: ordena-te que fique vivo, né? Pelo poder do sacerdócio. E daí ele ficou muito branco, começou a acordar meio às 11 e ficou bem. Então, em certas ocasiões, mesmo no meio de uma agitação, o Espírito pode dizer assim: dá a benção. Mas na maior parte das vezes é um sussurro. Muito bem. Mais uma citação aqui do presidente Spencer W. Kimball. Abre aspas. É importante recordar que a iluminação e a revelação que as pessoas alcançam por meio do dom do Espírito Santo não surge subitamente, nem sem que se empenhem para isso. O presidente Spencer W. Kimball ensinou que o Espírito Santo chega pouco a pouco, à medida que o merecemos. E se na nossa vida estiver em harmonia, receberemos gradualmente o Espírito Santo com maior intensidade. Fim da citação. Que ensinamentos maravilhosos, né? Eu gostaria de prestar o meu testemunho, que eu sei que o Senhor, Ele nos ama, eu sei que Ele nos revela muitas coisas através desses sussurros tão maravilhosos, certas impressões que o Senhor nos dá, que se seguirmos, só teremos sucesso na vida. A revelação do Espírito Santo, ela traz paz, calma à nossa vida. É tão gostoso viver o Evangelho, é tão bom viver o Evangelho. Eu convido você a buscar a revelação do Senhor, que o presidente Rousseau M. Nelson tem dito a nós, que devemos ouvir os sussurros do Espírito, né? Ouvir o Senhor. Que possamos seguir o profeta vivo do Senhor nesta terra, nesses dias, e buscar mais revelação pessoal. Lembra, você é uma pessoa tão especial, um filho ou uma filha especial de nosso Pai Celestial, que te ama e que quer te ensinar. Busca o Senhor para que Ele possa te ensinar muitas e muitas coisas maravilhosas que vão enriquecer a tua vida e da tua família. E eu deixo esta pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Cuide-se bem, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, né? Um abraço do Vovô Dé. Tenham uma ótima semana. Tchau, cuide-se bem.